frente com a Elise. Das 17 perguntas que eu preparei, eu vou fazer só 10, que são as básicas. Primeiro eu queria saber de você o seu nome, com quem você trabalha, quanto tempo. Meu nome é Zé Gilmar Rodrigues dos Santos, eu trabalho no Shopping atualmente há 4 anos e meio. Tem alguma formação na área de gastronomia? Formado em gastronomia. Quanto tempo? 17 anos. 17 anos. E você trabalha na área da cozinha há quanto tempo? 22 anos. 22 anos. Isso antes da sua formação? Antes de formação. Como é que foi o início para você? Foi natural, porque na época era o que tinha onde eu morava. E eu comecei como garçom, eu tinha 16 anos na época, e fiquei 2 anos e meio, 3 anos como garçom. Aí eu fiquei 1 ano no início de cozinha, daí eu me tornei cozinheiro. Cozinheiro. Quais foram as dificuldades que você enfrentou no começo da sua carreira, assim, tipo, pra você se tornar chefe, pra você passar pela cozinha ali? Inicialmente, como eu sou uma pessoa bem introvertida, foi assim, de ser cozinheiro para chefe de cozinha foi uma transição meio que, como eu posso dizer? Conturbada? Não conturbada, mas ficou uma sequela, porque na época eu fiz um teste, eu mais 15 cozinheiros na época, e um dos cozinheiros ia ser chefe. Como eu sou muito introvertido, eu não sou muito de pôr a mão na massa, eu sou mais de observar. Como eu tinha feito um curso em Curitiba, eu fiquei de escanteio, assim, fiquei meio que como a última opção para ser contratado. Eram 17 cozinheiros, iam ficar 15 cozinheiros, de todos que foram, 2 iam ser dispensados, porque ia ter escolhas melhores, e eu fiquei entre o pior e o menos pior. Aí um deles acabou saindo por razões dele, e eu fiquei. E eu acabei indo. Depois de uns 2 meses, eu sempre fui muito proativo no meu trabalho, no caso. Eu acabei engajando e me tornei chefe. Era um restaurante de shopping em Cascavel. E eu acabei indo. Mas, assim, depois que embalou foi. Quais são suas principais funções e responsabilidades dentro da cozinha como chefe? Na atual, Na atual. as minhas principais funções é organização de pessoal, elaboração de cardápio, criação de pratos e controle de qualidade e cuido um pouco do estoque. Como que é a sua rotina de trabalho num dia comum, assim, tipo, você chega, qual é a primeira coisa que faz, qual é a última coisa que você faz antes de sair? Não existe rotina para mim, porque os meus horários são meio flexíveis, mas geralmente quando eu chego eu vou ver como é que tá as minhas bancadas de cada um do meu pessoal. Exemplares. Isso, exemplares. São 6 bancadas. E eu geralmente vou ver como é que tá. E também vou ver como é que tá... Não é bem o estoque. Não é produção também, mas eu vou ver como é que tá meus insumos, que é primordial, tem que estar em ordem. Mas o exemplar é o ideal, todo dia chegar. Isso está de acordo, além do exemplar, limpeza e organização. E antes de você sair, qual seria a última coisa assim que você sai? A saída minha não existe uma regra específica. Eu saio no momento mais adequado, que eu não tenha tanta desavença na cozinha. Mas não, como eu tô com 2 subchefes praticamente, daí eles se encarregam de que algum problema se houver. Mas não tem nada em específico. E quais são os principais desafios para você na liderança da cozinha? Não é ensinar. É capacitar novos colaboradores. A capacitação. Porque geralmente vem de outros setores, ou mesmo que vem de outros setores, vem com algum tipo de Vício. vício. E aí complica. Mesmo os que já estão lá dentro, às vezes tem algum vício, mas os que vem de fora é bem difícil. Quais são as habilidades técnicas que você considera primordial para entrar numa cozinha? Para você, para trabalhar do seu lado, ou para, por exemplo, um subchefe? Proatividade. Não é nem sempre uma... Isso se enquadraria, então, uma proatividade se enquadraria numa soft skill, que é uma habilidade da pessoa Da mesmo. pessoa mesmo. Porque, na verdade, você às vezes não tem técnica, mas você aprende a técnica, certo? Mas se você não é proativo, nem a técnica você vai aprender, correto? Então, para mim, ser proativo é essencial. Lógico, se souber pelo menos ponto de focus de qualquer coisa, já é meio caminho andado, mas não é uma coisa que eu acho que faça diferença num curto prazo. Mas eu tenho que ter proatividade, senão não vai acontecer, mesmo que eu queira. Você costuma participar de algum curso, algum workshop para Aprimorar o meu? Sou bem restrito, mas não sou fechado. Quando tem, se surgir a oportunidade, eu vou. Mas sou meio reticente. Como você lida com a pressão e o estresse da cozinha? É que cozinha é pressão. O tempo todo. Tipo, num caso aqui de Balneário não, porque é sazonal, né? Tem épocas que tem épocas que não. Mas eu tento levar o lado mais positivo possível dentro do momento de estresse, independente de qualquer situação, porque não vai resolver eu ficar irritado, mas é impossível não ficar.
ou ficar estressado, ou sei lá. Mas eu procuro agilizar de uma forma que tudo comece a encaixar de uma forma que corra bem. Mas cada dia é um dia. Sai, toma um cafezinho e volta. O café não é meu forte. Não saio. Esse é o detalhe. Só um dos meus Só hiperfocos. soa. Que tipo de postura você espera de um cozinheiro ou de alguém que esteja trabalhando com você? Higiene. Primordial. Primordial. Higiene. Entender o momento, entender a emoção do Seguir momento. regras. Seguir Regras, é. Mais ou menos isso. Não é bem regras, mas é tipo saber que existem regras, independente, tá? A postura que eu preciso dele é isso. Porque a partir do momento que você sabe que existem regras, você começa a ter postura, certo? Agora, se você não segue regras, deixou de ter postura, independente. Mas higiene é a primeira delas ali e regras é essencial. E dentro da regra é a organização. Se não for organizado, nem a higiene vai acontecer também. Que conselho você daria para alguém que está começando uma carreira de gastronomia? Que seja, quer ser chefe, cozinheiro, ou quer abrir seu próprio negócio. Que conselho você daria para essa pessoa? Não vai. Mas além desse não vai, tem alguma coisa assim, tipo... Uma dica, assim, tipo, tenha paciência. Seja humilde. Seja humilde. Geralmente, quem se forma na gastronomia, na grande maioria das vezes, ele já sai achando que é um chefe. Mesmo que vai abrir seu próprio negócio, vai ter que ter humildade. Mesmo que seu funcionário ou colaborador. A partir do momento que ele passa a ser arrogante, e ele vai deixar de respeitar quem quer que seja, ou seja superior, ou seja alguém que colabora com ele, a humildade, assim, é essencial, sabe? E força de vontade e muita paciência. Porque o ramo, hoje em dia, ele é muito carregado. Existe muita gente no mercado, tem muito restaurante, enfim. O ramo está saturado, do meu ponto de vista. Ou você é muito bom para seguir. Então você faz o básico do efeito. Isso. Mas para tu conseguir, você, se for abrir um negócio, você tem que ser muito bom. Muito, mesmo você falha. E se você for ser funcionário, você também tem que ser muito bom. Mas dentro do ramo, hoje em dia, o bom já não, tipo, é excelente. Tipo, se você for meio assim, porque falta mão de obra. Então você vai, se você for mediano, já está ali dentro do caminho. Mas tem que ter paciência. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, dar alguma Eu dica? sou péssimo, mas... Então é isso. São as perguntas. Muito obrigado Eu pelo seu agradeço. tempo. Você segurou a sua casa e veio aqui só para isso? Estava buscando alguém, eu lembrei de você, que você faz toda a logística da cozinha, tem essa parte da contratação, da liderança, lida com pessoas que eu sei que realmente são difíceis. Então, e é um pouco da parte que eu entrei na hard skills e soft skills, tanto da fazendo nutrição e gastronomia. Aí as duas, elas incluem as mesmas coisas. Então, Na época não tinha, era só o técnico. Então, tipo, ali, nessa parte, assim, o que hoje em dia, que ele tá buscando bastante, são mais hard skills, soft skills do que hard skills. As soft skills são habilidades que a pessoa mesma tem, tipo, proatividade, organização, limpeza, são coisas que a pessoa já traz de si. Aí as hard skills são as pessoas que são capacitadas, entre aspas, né? Mas a gente vê uma grande falha nisso, por quê? Porque as pessoas que vêm com técnicas e habilidades de faculdades, de cursos, elas não sabem como é que é o dia a dia. De uma cozinha? Exatamente. Eu nunca consegui entender isso da faculdade, de faculdade em geral. Porque parece que é um mundo paralelo, entende? Parece que elas estão fazendo um curso para TV. Exato. Não sei se você já trabalhou em cozinha, né? Já trabalhei, já comandei cozinha também. É muito diferente. É muito diferente. Existe um problema sério quem sai de curso de gastronomia e vai trabalhar numa cozinha. Você primeiro trabalha para depois fazer o curso, né? Que ela chega com uma visão de que a vida é aquela coisinha que ela está preparando. E não é. Eu tive um problema sério quando eu trabalhava lá no Mercury. Porque eu só vinha ver. E aí eles trabalham naquele mundinho que eles têm. Tipo, um pico de movimento, não sai. Não consegue. Porque elas, que nem, tipo, as faculdades, eu acho que presenciais, elas têm uma falha em relação a isso. Elas não trabalham muito bem o mundo real, a pressão, a agilidade. Só a técnica. E só a técnica fica só ali. Só que quando a pessoa se depara com um mundo diferente, com uma coisa diferente, ela começa a, sei lá, tiltar, ter umas dificuldades muito grandes em relação a isso. Uma delas é a comunicação, que ela não consegue pedir ajuda, não consegue mostrar qualquer dificuldade, porque ela fica embasada só naquilo. Porque ela já saiu já achando que sabia tudo. Aí ela cria um mundo. Ou então o ego lá em cima, né? Por isso mesmo, ela sai de lá achando que é tudo. Se ela não pergunta, porque ela já acha que sabia tudo, ela fica com medo de perguntar. Ou ela tem um ego tão grande que ela acha que aquilo que ela fez está ótimo, não precisa mais. Ainda bem que ele não entra quase ninguém assim, bem raro entrar alguém que vem. Geralmente vai alguém para fazer estágio. Acho que comigo passou 2 depois. Mas é outro mundo. Tanto que, na verdade, eu não lembro muito de faculdade, porque foram 2 anos que passaram assim, eu já trabalhava na cozinha, então pra mim era muito no dia a dia. Quando eu fiz um técnico também, que entrei pra fazer um técnico, achei assim, nossa, legal, mas tipo, uma coisa que não me ajudou muito quando eu voltei pra cozinha. Porque tu já sabia tudo, independente, tipo, você não aprende uma técnica ou outra. Lógico, você vai aprender alguma coisa ou outra. Principalmente nomenclaturas. Você aprende nomenclatura, já dá com pau. Mas o que é necessário ali, que é agilidade, é bem difícil para quem sai da faculdade. Geralmente a gente que... Geralmente não sei quantas pessoas tem, doutor. Eu faço um ED. É um tecnólogo. Tá bom. Mas geralmente a gente que não é do mercado. E aí é um sofrimento. Quer um café?